Você já parou para pensar por que parece que algumas pessoas simplesmente deslizam pela vida, colecionando sucessos, enquanto outras, por mais que se esforcem, vivem encontrando os mesmos obstáculos de sempre? Pois é, Joseph Murphy dedicou a vida dele a essa questão e olha, ele acreditava que a resposta estava escondida num poder gigantesco que existe dentro de cada um de nós. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no jardim secreto da nossa mente. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo esse tal poder secreto da mente e a metáfora sensacional que o Murphy criou do jardineiro e o jardim. Depois, vamos para a parte prática. Como é que a gente reprograma esse jardim? E aí, prepare-se para uma ponte bem legal com a ciência moderna. Mas claro, também vamos ter aquele olhar crítico para entender os limites dessa filosofia. E no final, a grande pergunta: como é que a gente pode hoje mesmo começar a plantar sementes melhores? Então, para começar, tudo parte de uma pergunta bem fundamental. Uma que com certeza todo mundo aqui já se fez alguma vez. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o segredo que separa o sucesso da dificuldade? Para Joseph Murphy, a resposta não tinha nada a ver com sorte ou com as circunstâncias externas. Tinha a ver com uma força invisível que trabalha dentro da gente 24 horas por dia. Tá, mas quem era o cara por trás dessa ideia? Joseph Murphy não era um guru qualquer, não. Ele foi um pesquisador que mergulhou fundo nas religiões, nas filosofias do mundo todo. E ele encontrou um fio condutor que conectava todas elas. A capacidade simplesmente incrível na nossa mente subconsciente. E para explicar essa ideia que parece tão complexa, ele usou uma metáfora que, olha, depois que a gente entende, a forma como a gente enxerga os próprios pensamentos muda completamente. Pensa só, você é um jardineiro. A divisão que o Murphy propõe é genial de tão simples. A nossa mente consciente, essa que está prestando atenção agora, que analisa, que faz escolhas, ela é o jardineiro. É ela que escolhe as sementes, ou seja, os pensamentos que vai plantar. Agora a mente subconsciente, essa é o jardim. É um solo absurdamente fértil que não questiona nada. Ele simplesmente aceita tudo que o jardineiro planta ali e trabalha para fazer crescer. Não importa se é uma flor linda ou a pior das ervas daninhas. E isso leva a gente para uma verdade, assim, poderosa. Cada pensamento que a gente repete, cada crença que a gente alimenta, é uma semente sendo plantada. A responsabilidade pela colheita, segundo Murphy, é toda nossa. E aqui está o pulo do gato. O subconsciente não discute com você. Se a sua mente consciente, o jardineiro, fica insistindo na ideia, eu nunca consigo o que eu quero, o subconsciente não fala, opa, peraí, isso não é verdade, não. Ele trata aquilo como uma ordem e começa a alinhar tudo, suas percepções, seus comportamentos, para provar que aquela ideia é real. Ok, beleza. Se a gente é o jardineiro, como é que a gente para de plantar a erva daninha e começa a cultivar as flores que a gente realmente quer? É exatamente aqui que a teoria vira prática. O método do Murphy é um processo, sabe? Começa acalmando a mente, porque um jardim todo agitado pelo vento não recebe bem as sementes. Depois, a gente define o que quer no tempo presente, e isso é fundamental, porque sinaliza para o subconsciente que aquilo já é verdade. As afirmações, a visualização e principalmente a emoção junto com elas são como a água e o sol que fazem a semente crescer. A gratidão é o que fortalece a crença. E por último, talvez o passo mais difícil para muita gente, soltar e confiar. Deixar o jardim fazer o trabalho dele, sem ficar cavucando a semente toda hora para ver se já está crescendo. E essa ideia aqui é a chave de tudo. Não é sobre repetir palavras vazias feito um papagaio. É sobre criar uma imagem mental tão real, mas tão real, que você sente a emoção daquela realidade. É a combinação do pensamento com o sentimento que funciona como o carimbo que imprime a ideia lá no subconsciente. Agora, alguém pode estar se perguntando, isso tudo soa meio místico, né? Pois bem, décadas depois de Murphy escrever sobre isso, a ciência moderna começou a encontrar uns paralelos bem fascinantes com as ideias dele. Então vamos dar uma investigada. O que a ciência de hoje tem a dizer sobre essas ideias que surgiram muito antes da gente ter tecnologia para mapear o cérebro? As conexões são impressionantes. O que o Murphy chamava de gravar novas crenças pela repetição, hoje a neurociência chama de neuroplasticidade. É a capacidade do nosso cérebro de se reorganizar fisicamente, criando novos caminhos neurais. A ideia dele de substituir pensamentos negativos é literalmente a base da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, uma das abordagens mais eficazes da psicologia hoje. E as práticas de visualização e gratidão hoje são ferramentas centrais da psicologia positiva para aumentar o bem-estar. Mas, claro, uma análise honesta do trabalho do Murphy também precisa reconhecer os limites e os riscos de interpretar tudo isso de forma errada.
A primeira grande crítica é que um foco total na mente pode fazer a gente ignorar barreiras que são bem reais. Falar para alguém numa situação de pobreza extrema que é só pensar em riqueza não é só ineficaz, é desrespeitoso com as forças socioeconômicas complexas que estão em jogo. O pensamento positivo tem que ser uma ferramenta e não um jeito de negar a realidade. Outro ponto de atenção é a linha bem tênue com a pseudociência, principalmente quando o assunto é saúde. A sugestão de que só a fé pode curar doenças é perigosa porque pode levar uma pessoa a abandonar tratamentos médicos que funcionam de verdade. E o mais irônico é que o maior crítico do esforço mental exagerado foi o próprio Murphy. Ele chamou isso de lei do esforço reverso. Já tentou muito não pensar em alguma coisa e acabou pensando ainda mais naquilo? É exatamente isso. Se alguém fica repetindo eu sou rico, mas o sentimento por trás é de ansiedade de falta, o subconsciente não ouve as palavras, ele sente ansiedade. E é isso que ele vai manifestar. Então, depois de olhar a teoria, a prática e as críticas, qual é a mensagem que fica? O que a gente pode tirar do trabalho do Murphy para a nossa vida hoje? Talvez a mensagem mais poderosa e prática não seja sobre manifestar um carro novo do nada, mas sobre assumir a responsabilidade pelo nosso jardim interno. É sobre cultivar paz, resiliência e bem-estar, não importa o que esteja acontecendo lá fora. E assim, a gente volta para o começo, mas agora com um entendimento diferente. A metáfora do jardineiro não é só uma imagem bonita, é um lembrete de que a cada momento, com cada pensamento, a gente está fazendo uma escolha. A gente está plantando as sementes que, inevitavelmente, vão virar os frutos da nossa experiência de vida. E isso deixa a gente com uma reflexão final, que é totalmente pessoal. Se os nossos pensamentos e sentimentos são as sementes que moldam a nossa realidade interna, vale muito a pena parar um pouco e se perguntar: que tipo de jardim eu estou cultivando, aqui e agora? Porque a colheita de amanhã está sendo plantada hoje.